Oi, gente, sejam bem-vindos ao Polycast, o podcast oficial do show da Poly. E hoje eu estou aqui, né, gente, para conversar com vocês sobre um filme que eu assisti ontem, que foi Deadpool e Wolverine. E esse é um filme que eu sei que muita gente tá super ansiosa para assistir, né, e tem muito hype, assim, o pessoal tá com muita saudade, né, de ter filmes novos da Marvel, porque esse ano a única que a gente teve, né, foi Madame Web, que inclusive, gente, queria dizer para vocês que eu assisti no cinema, e ainda por cima eu vim IMAX no cinema, mas eu acabei não trazendo vídeo aqui pro canal. Mas por causa disso, né, a gente não teve tanta coisa de super-herói, né? A própria DC também não teve nenhum filme esse ano, só vai ter o Coringa lá em outubro. Então já faz tempo que a gente não tem lançamentos de herói, tava todo mundo muito ansioso pra ver esse filme aqui, ver se ia prestar ou não, né? Se ia ser a grande salvação do universo Marvel, que é isso que tem muita gente esperando na internet. E eu venho aqui pra dizer pra vocês, né, gente, que Deadpool e Wolverine foi um filme que eu achei fascinante. Eu não diria necessariamente que eu amei o filme, que eu adorei o filme, mas que eu achei ele fascinante porque ele me fez questionar sobre muitas e muitas coisas. Vamos começar pelo básico, né, e conversar aqui sobre um pouco do que é esse filme, né, qual é a história desse filme, o que é que esse filme quer contar pra gente. Basicamente, a gente percebe desde o trailer, né, que esse filme aqui, ele vai representar exatamente, né, essa migração do Deadpool, saindo, né, do universo antigo da Marvel, feito pela Fox, e entrando agora no MCU, né, o universo cinematográfico da Marvel, que é feito pela Disney. E a gente já sabia desde o trailer, né, que esse filme ia ser basicamente trazendo aquela coisa do passado para o universo Marvel principal, que a gente vem acompanhando desde 2008 com o filme do Homem de Ferro, e também trazendo junto do Deadpool, né, o Wolverine, que é sem dúvida alguma o personagem mais marcante, né, de toda essa fase, assim, toda essa era da Fox fazendo filmes da Marvel, né? O Wolverine é atuado, né, pelo Hugh Jackman, ele é com certeza, né, o personagem mais memorável, mais lembrado e mais icônico. O que acontece então, né, é que esse filme ele vem acontecer logo na fase, né, que o universo Marvel está trabalhando com o tema de multiverso, né, que é um tema que ele é muito utilizado nos quadrinhos, né, tem muitas histórias sobre multiverso nos quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC, e atualmente essa se tornou a grande moda, né, dos filmes de super-herói no cinema, e é algo que está acontecendo tanto com a Marvel quanto com a DC. No caso da Marvel, né, teve ali todo o sentido de que esse tema começou ali a ser introduzido a partir de Vingadores Ultimato, né, quando a gente tem aquela viagem no tempo, que não funciona daquele jeito, né, estilo de Volta para o Futuro, que você vai para o passado e muda tudo. Na verdade, quando eles vão para o passado, né, eles acabam criando novas linhas do tempo, né, novas realidades em que coisas aconteceram de forma diferente, né, então eles vão criando ali as variantes e tudo mais, e a gente teve esse tema, né, dentro do universo Marvel sendo explorado na série do Loki, né, que a gente vai ver a TVA, que inclusive vai aparecer aqui essa empresa, né, dentro do filme do Deadpool e Wolverine. Então, basicamente, a gente tem toda aquela construção, né, do multiverso que vem acontecendo no universo Marvel. E em paralelo a isso, a gente tem a questão do Deadpool, ele sendo um personagem, né, que ele faz a quebra da quarta parede e que por causa disso, né, as obras dele já costumam envolver muita metalinguagem. Nos quadrinhos, o Deadpool é um personagem que ele tem consciência de que ele é um personagem de quadrinhos e no cinema é a mesma coisa, né? Desde o início ele tem consciência, né, de que ele é um personagem que está dentro de um filme. E isso desde sempre foi utilizado, né, para fazer algumas piadinhas, algumas gracinhas. Mas o que acontece aqui em Deadpool e Wolverine é que eles acabam misturando essa questão da quebra da quarta parede e da metalinguagem do personagem do Deadpool com a temática de multiverso que já estava sendo trabalhada no universo Marvel para fazer essa mudança, né, de trazer os personagens da Fox para o mundo da Disney, né, o MCU. Mas o que é que acontece? Eu achei, gente, que essa mistura acabou dando num resultado que é ao mesmo tempo fascinante, mas também um pouco ruim, e agora eu vou explicar para vocês por que eu acredito isso. Essa fase atual dos filmes de super-herói que estão trabalhando com o multiverso, né, está sendo bastante criticada por vários fãs, por vários motivos. Algumas pessoas estão achando os filmes desorganizados, né, que é muita coisa acontecendo e o pessoal não consegue prestar atenção em tudo, e que são muitos elementos, e que às vezes tem coisas assim que não são tão bem desenvolvidas, mas existe um outro lado, e esse lado especificamente, eu acredito que é o que mais tem incomodado diversos críticos que têm cada vez mais reclamado, né, sobre essas coisas assim que estão sendo feitas nos filmes de super-herói, é a questão de que esses filmes, eles estão trabalhando, né, a questão do multiverso de uma forma que parece muito mais
algo comercial do que algo natural dentro da narrativa. Para falar um pouco melhor sobre isso, né, eu queria trazer aqui 2 filmes diferentes, um sendo da Marvel e um da DC. E a gente pode falar sobre No Way Home, né, que é o filme Sem Volta para Casa, lá o terceiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, e também o filme do Flash da DC. O que é que acontece, né, gente? É que diferente de uma obra, né, que simplesmente ela pega o multiverso e explora isso dentro da narrativa para contar uma história e o multiverso é apenas um elemento, a gente tá tendo nesses últimos filmes de super-herói uma questão, né, de que o universo ele está sendo utilizado como uma ferramenta mercadológica, né, para fazer meio que um reposicionamento de marca. Então vamos falar, por exemplo, né, do filme do Homem-Aranha, feito pela Sony. A gente sabe, né, que durante muitos anos a Sony era responsável por fazer os filmes do Homem-Aranha, continua sendo, né, mas eles faziam os filmes do Homem-Aranha separado do MCU, né, do universo Marvel principal e daquela cronologia principal que a gente vem acompanhando, né, desde Homem de Ferro. E por causa disso, né, a Sony, ela já está há muitos e muitos anos fazendo esses filmes de super-herói e ela já teve, né, diversos erros e acertos. Então tem coisa que os fãs gostam, coisa que os fãs não gostam. E mesmo no momento, né, em que o Tom Holland ele se tornou ali o novo Homem-Aranha e foi feita uma parceria entre a Disney e a Sony para que o Homem-Aranha participasse ali dos filmes dos Vingadores e da cronologia principal do MCU, continuavam tendo ali algumas críticas sendo feitas em relação à adaptação do personagem, né? Porque agora ele adora o Homem de Ferro, isso não tem nos quadrinhos e tudo mais. Levando isso em consideração, a gente tem então o filme, né, que vai trabalhar com questões de multiverso, que é o Sem Volta para Casa. E é aí que eu digo para vocês, o multiverso ele acaba sendo utilizado, né, dentro do filme, não exatamente como uma ferramenta narrativa para contar uma história mais interessante, mas sim como uma ferramenta mercadológica para mudar o posicionamento, né, do Homem-Aranha dentro da Sony. E como é que eles fazem essa mudança de posicionamento? Basicamente, durante todo o filme, a Sony ela tenta pedir desculpa para os seus fãs. É como se fosse assim, a gente pede desculpa por tudo que a gente fez de errado, a gente já entendeu, agora a gente vai acertar. Por favor, continuem comprando o nosso produto, continuem gastando com o ingresso dos nossos filmes. E dessa forma, o que é que eles fazem? Eles trabalham a nostalgia não só como uma forma de homenagear, apesar de sim haver uma questão de homenagem e reverência também ao próprio legado dos filmes, mas é aquela questão de usar a nostalgia como uma forma de atrair os seus consumidores e relembrar, olha só como isso aqui foi especial, não é legal? Então vamos continuar aqui apoiando a gente, vamos continuar comprando, porque a gente vai continuar fazendo, né, coisas incríveis que você vai gostar muito. Né? Você não gostava desse Homem-Aranha antigo aqui? Você gostava do Tobey Maguire? Olha ele aqui de volta. Você gostava do Andrew Garfield? Olha ele aqui de volta. Nossa, vocês estavam reclamando que o Homem-Aranha ele tinha muita coisa voltada para o Homem de Ferro? Então vamos fazer diferente aqui. Vamos mostrar agora ele sendo mais independente. Vamos terminar o filme mostrando ele triste, ele sozinho, ele pobre, morando num apartamento lá no Brooklyn. E dessa forma, o que é que acontece? O filme, ele vai se utilizar ali da questão do multiverso, também da magia ali do Doutor Estranho e tudo mais, como uma forma de corrigir, né, o rumo que a história estava indo para seguir aquilo que os fãs querem e dessa forma fazer o filme vender mais e a franquia a longo prazo vender mais, porque agora as pessoas vão estar ainda mais ansiosas para irem assistir o próximo filme do Homem-Aranha, né, o filme 4. E aí quando a gente tem a questão do filme do Flash, a gente sabe que a DC é uma grande bagunça, cronologia e tudo mais, mas tudo começou ali, né, em 2013 com o lançamento de Homem de Aço, que ia ter o filme, né, do Superman, do Zack Snyder, então ele ia começar o universo, depois teve Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, enfim, e a gente sabe que muita coisa deu errado ali, né, demitiram Zack Snyder, mudaram coisas, mudaram a cronologia, chamaram outro diretor para refilmar a Liga da Justiça, tudo isso vocês já sabem. Mas o que é que acontece? A DC estava super bagunçada, e aí quando o filme do Flash ele aparece, ele mais uma vez não vai usar o multiverso como uma ferramenta narrativa natural para se contar uma história que quer ser contada, mas sim eles vão fazer aquela coisa, né, de viajar no tempo e mudar os mundos e ter vários mundos, como uma forma de fazer um reposicionamento de marca, ou seja, dizer, gente, sabe aquelas coisas que vocês não gostaram? Ah, vocês não gostaram daquela versão do Superman? Ah, vocês não gostaram daquela versão do Batman? Não gostaram daquilo ali? Não gostaram do que Zack Snyder fez? Pois olha só, gente, isso tudo vai mudar. E aí, nesse mesmo contexto, o filme também vai trazer coisas do passado para convencer o público, né, consumidor, a continuar consumindo aqueles filmes e indo pagar, né, o seu ingresso e indo assistir. Então eles vão chamar assim as pessoas, olha só, lembra daquele Batman lá do Tim Burton dos anos 80? Olha ele de volta aqui, olha como ele é legal, olha como a gente respeita o nosso passado. E olha como esse passado é muito melhor do que aquilo que a gente estava fazendo em 2013, 2016. Então agora a gente, né, recobrou aqui o nosso juízo, a gente agora voltou a ter um rumo. Olha só que legal que a gente está fazendo. Olha só como aquilo ali foi especial. Ai, pega o ator do
o Superman morreu, tem problema não, a gente vai fazer aqui uma versão dele parecendo uma AI, né, uma inteligência artificial, e vamos colocar ele aqui no filme, vamos utilizar ele para vender mais. Então, eles usam essa coisa do multiverso, né, para vender. E isso a gente pode também falar de outros filmes. Mas por que eu decidi falar aqui, né, gente, de No Way Home e de The Flash na hora de falar de Deadpool? Basicamente, é porque esse filme aqui, Deadpool e Wolverine, ele vai pegar essas questões, né, do filme do Flash, do filme do Homem-Aranha, e que a gente também poderia até falar outros, né, tipo o próprio Multiverso da Loucura, tem um pouco disso também. Mas a questão é que isso vai ser potencializado ao máximo. Porque se os filmes antes, eles já eram, né, um reposicionamento de marca, e era a empresa conversando, pedindo desculpas ao consumidor, para convencer ele a continuar consumindo, isso aqui em Deadpool meio que fica mais intensificado, porque o Deadpool ele faz essa quebra da quarta parede e ele é um personagem que usa da metalinguagem, né, da ironia, da sátira, para brincar ali com a questão de que ele tem consciência de que ele está dentro de um filme. E aqui ele vai sempre fazer essas piadas, né, percebendo que não só ele tem consciência de que ele está num filme, mas que ele sabe, né, que ele fazia parte de um filme da Fox e agora está na Disney e isso vai mudar, e ele entende que a Disney está numa posição que não é mais tão boa, né, em relação aos filmes, porque eles estão começando a receber mais críticas, as bilheterias não estão tão legais, e ele chega a comentar isso, né, dizendo que a Marvel não está mais no seu auge, né, não está no ápice, mas que ainda tem muita coisa boa ali, que vale a pena, né, você continuar assistindo, você continuar consumindo. E essas piadinhas e esses comentários, essas tiradas sarcásticas, elas são realmente legais, especialmente pra gente que acompanha o lançamento dos filmes, então a gente sabe das coisas, a gente sabe dos rumores, a gente sabe o que está acontecendo nos bastidores, a gente sabe como um filme é feito, e tudo isso é muito legal, é muito divertido. Mas o problema é que, às vezes, né, dá uma sensação de que o filme, ele a todo momento está prestes a se perder nesse tipo de questionamento, nesse tipo de reflexão. E algo que começa sendo interessante e legal, essa quebra da quarta parede, às vezes acaba seguindo um rumo que afasta o filme do seu propósito enquanto filme, enquanto cinema, enquanto uma coisa artística, e vai se tornando cada vez mais e mais uma obra publicitária, como se fosse realmente um produto. Porque a partir do momento que o filme está conversando tanto com a gente, né, sobre os erros da própria empresa e querendo nos convencer de que agora essa empresa, né, ela está recobrando o juízo, ela está voltando a ter um rumo, isso acaba parecendo mais uma propaganda do que um filme. Né? O filme ele acaba sendo uma obra assim, que ele não tem uma história para contar por si só e vai se tornando apenas um grande comercial. E quando a gente vai assistindo, né, a gente vai vendo no decorrer do filme várias participações especiais aparecendo aqui. Inclusive, sobre as participações, eu não vou dar spoiler do que é que participa, apesar de que eu acredito que alguns de vocês já devam ter assistido o filme, mas esse vídeo aqui é sem spoiler. A única coisa que eu vou dizer é que as participações elas são mais semelhantes assim àquilo que a gente vê em Multiverso da Loucura, né, do que o que a gente vê no filme do Homem-Aranha, né? Que o filme do Homem-Aranha ele vai trazer ali personagens muito emblemáticos, muito importantes do passado, enquanto aqui no filme do Deadpool são algumas participações um pouco mais aleatórias, que tem sim o seu valor nostálgico e a sua importância assim histórica, né, de legado dos personagens, dos atores e tudo mais, mas não chega a ser uma coisa tão bombástica quanto No Way Home, né, que muitas pessoas estavam esperando que acontecesse aqui nesse filme do Deadpool. Mas a questão é que a gente tem participações especiais. E essas participações, né, elas obviamente são divertidas. Pra gente que assiste, pra gente que acompanha, é legal ver um personagem ali, um ator ali, uma piada que eles fazem. Isso é interessante. Mas ao mesmo tempo tem hora que a gente para e pensa, qual está sendo a relevância dessas participações aqui dentro desse filme? O que é que está sendo trabalhado aqui com eles? O que é que isso está ajudando o arco desses personagens? Eu achei que, pelo menos assim, em No Way Home, a gente teve uma participação das versões antigas do Homem-Aranha que davam pra gente, né, elementos ali o suficiente para que a gente conseguisse, né, fechar o arco daqueles personagens e entender o que aconteceu com eles depois daqueles filmes que a gente assistiu. Então, dessa forma, os personagens eles continuavam seguindo em frente. Mas no caso de Deadpool, assim como em Multiverso da Loucura, eu senti que esses personagens eles apareciam ali mais como um artifício de piada e de fazer você apontar e dizer, nossa, é aquela pessoa, lembra daquele filme, lembra daquilo? Mas que esses personagens, eles não têm nenhuma função, assim, eles não têm nada para acrescentar narrativamente ao filme. E isso faz com que fique ainda mais aparente a questão de que eles não são verdadeiramente personagens, mas sim artifícios para chamar a atenção da gente que está assistindo. E eu achei isso muito fascinante, porque, de certa forma, a gente pensa, assim, se a gente for por um lado assim mais negativo, mais cínico, a gente vai apontar e vai dizer, nossa, que lixo, então esse filme é só um produto, não tem nada artístico aqui. E esse é um sentimento, assim, que eu entendo, né, que causa. Inclusive, eu acho que é por isso que tem tantos críticos que estão falando tão mal desse filme novo, Deadpool e Wolverine, porque ele realmente leva a gente a questionar
Isso, né? Mas por outro lado, eu entendo também, né, a experiência daquela pessoa que é fã, que ela só tá indo pra se divertir e esquecer os problemas e tudo mais. Então ela vai ver ali, nossa, esse personagem é legal, ela vai rir, ela vai se divertir. Então eu entendo esse valor de entretenimento, mas eu também entendo a preocupação que alguns críticos estão apontando, né, de o que mais esse filme aqui tem a oferecer. E nesse ponto algumas pessoas vão dizer, nossa gente, mas é Deadpool, como assim vocês esperavam algo assim de super relevante? Ele é engraçado, ele é bobo, ele faz quebra de quarta parede, ele faz piada com tudo. Sim, mas nos outros filmes do Deadpool havia ali uma história sendo contada, né? Então, por exemplo, se eu for falar do primeiro filme do Deadpool, ele tem muita piada, tem muita gracinha, muita violência, muito aquele besterol, aquela palhaçada que o pessoal adora, mas ele tem ali uma história dramática sendo contada, né? Dele tendo que lidar com o câncer, tendo que lidar com a mudança na aparência dele, né? E tendo que lidar com a questão do romance que ele tem lá com a personagem que ele gosta, né? O interesse, o par romântico dele, que ele quer voltar pra ela, mas ele tá inseguro, não sabe se ela vai aceitar ficar com ele agora que ele tá tão diferente, que ele tá tão feio, né, e com aquelas queimaduras, com aquele visual assim. E nisso a gente vai vendo o quê? Que toda aquela piada, toda aquela gracinha que ele faz, na verdade é como se fosse uma forma de se proteger de algo muito mais sensível que existe dentro dele, né, que é a insegurança dele, o medo dele, né, e essa coisa assim de que ele quer muito ser amado. E isso é uma coisa que vai continuando nas outras histórias, e até nesse próprio filme, a gente tem um pouco disso também. A gente vê que no fundo o que o Deadpool quer é ser amado, é ter um espaço no mundo, né? Mas o filme, ele vai perdendo muito desse elemento dramático, dessa coisa mais sensível do personagem do Deadpool, e a partir do momento que eles focam apenas na gracinha, apenas na piada, apenas em apontar, em satirizar e dizer, porque a Marvel fez isso, a Marvel errou naquilo, mas vai acertar nisso agora e não sei o quê. O filme, ele vai perdendo aquilo que torna ele verdadeiramente um filme e cada vez mais se torna apenas uma propaganda e um comercial. E eu sinto que, na verdade, esse é o grande problema do multiverso nos filmes de super-herói, né? É que eles não estão sendo usados realmente como elemento narrativo, mas sim como, né, uma ferramenta de reposicionamento de marca, e basicamente esse filme existe mais para mostrar que agora os personagens da Fox, no caso Deadpool e o Wolverine, eles agora estão dentro do MCU, né, dentro da cronologia da Marvel, do que necessariamente contar uma história e no meio dessa história também apresentar pra gente esse novo status quo ali dos personagens, né, dentro da franquia. E basicamente, né, o que isso me fez perceber é que eu senti falta de mais drama no filme. E eu entendo que para algumas pessoas isso pode parecer irônico, pode parecer que eu sou doida. Tipo, como assim mais drama no filme da Deadpool? A gente quer loucura, a gente quer gracinha. Mas lembrem-se, feito que eu falei, no primeiro filme dele, toda a piada, todo o humor, todas as gracinhas que ele faz, são na verdade uma forma dele se proteger, dele se esconder, porque ele não está sabendo lidar ali com seus sentimentos. Então, por trás de toda a graça, de toda a piada, existe ali uma sensibilidade e existe uma história sendo contada, e existe um arco pelo qual esse personagem está passando. E é isso que torna o filme mais envolvente. E esse filme aqui, ele meio que falha nesse envolvimento, porque ele até tenta fazer ali uma história dramática com o Deadpool e com o Wolverine. Ambos eles têm ali uma coisa que eles estão passando, que eles estão enfrentando, mas esses dramas, eles não são tão bem desenvolvidos no filme, porque o filme perde a maior parte do tempo querendo mostrar, né, os artifícios pra gente, ou seja, olha essa participação, olha essa piada aqui, olha agora a gente tirando onda da Fox, olha agora a gente falando mal do multiverso porque a gente sabe que vocês estão criticando, olha aqui como a gente tá entendendo, né, o que é que o público está achando, olha aqui como que a gente tem coisas interessantes para oferecer, continue assistindo o nosso filme, continue comprando o ingresso. E aí quando eu falo, né, que o aspecto assim metalinguístico e de quebra de quarta parede do Deadpool acabou, né, piorando, potencializando ainda mais essa questão, né, mercadológica assim, e de produto, né, da obra, é porque quando a gente vai comparar com o Homem-Aranha, né, Sem Volta para Casa, dentro do filme tem hora que a gente esquece que o filme ele tem aquela função de vender. Por quê? Porque antes mesmo de aparecerem, né, os antigos Homem-Aranhas, a gente vê o Peter Parker do Tom Holland, que é o foco ali do filme, ele tendo um arco dramático que está sendo desenvolvido, né, e bem desenvolvido no decorrer do filme, ao ponto de que eu lembro que quando eu estava assistindo o filme do Homem-Aranha, né, e a gente não tinha certeza se as participações iam acontecer ou não, porque muita coisa indicava que ia acontecer, mas toda vez os atores diziam, não, a gente não tá no filme não, é tudo mentira. Então a gente não sabia. E eu lembro que durante o filme, eu lembro que tava passando o filme, e teve uma hora no meio do filme que eu pensei, nossa, pra mim, eu não faço questão dos Homens-Aranhas antigos aparecerem, por mais que eu goste deles, por mais que eu acho que seria legal ver eles aqui.
porque esse filme, do jeito que tá, pra mim já tá muito legal. Eu tô adorando ver o que o Peter Parker está passando aqui, estou adorando ver a relação dele, né, com a MJ, a namorada dele, ver a relação dele com a tia dele, inclusive ele acaba perdendo a tia, né? Então você vê que tem muita carga dramática, tem muita coisa dramática, antes mesmo dos outros Homem-Aranha surgirem. Ou seja, o filme ele consegue ter ali substância o suficiente para conseguir equilibrar a parte mercadológica do filme. Mas Deadpool, eu senti que não teve muito isso. Porque simplesmente em Deadpool e Wolverine, a gente passa muito tempo com a gracinha, muito tempo com a piada, mas o drama que o filme tenta colocar ali para o Deadpool e para o Wolverine, né, não tem tempo o suficiente para ser desenvolvido, né? Esse filme ele é um filme meio curto, ele tem 2 horas e 7 minutos, né? Ele não tem nem 2 horas e meia, 2 horas e 40, ele não tem. Então ele tenta fazer uma coisa que é muito grandiosa, né? Mas sempre focando mais na grandiosidade das participações e das piadas do que na grandiosidade da história que está sendo contada. Então, por causa disso, todo o lado dramático da narrativa, ele é meio que jogado mais pro final. Então a gente tem um terceiro ato que é super emocionante, aí toca Like a Prayer da Madonna, e a gente vê ali a amizade do Deadpool e do Wolverine, e a gente vê que tudo isso tinha muito potencial, mas que não foi desenvolvido da forma como poderia ter sido. E a gente vê que todo o potencial tá ali, gente. Os atores, eles têm muita química, né? O Ryan Reynolds e o Hugh Jackman, a gente vê que eles combinam ali. Eles têm uma coisa que você sente uma amizade, mas que não é uma amizade fácil, que você vê que eles discordam em várias coisas, inclusive eles brigam em vários momentos do filme, mas é uma relação que é interessante, que é intensa. Mas a partir do momento que o filme, ele perde muito tempo fazendo gracinhas com essa relação e fazendo gracinhas com outros filmes, né, ele perde a oportunidade de desenvolver as coisas boas que a gente tem aqui, as relações que a gente tem aqui e os personagens que a gente tem aqui, sendo, né, o que deveriam ser o centro da história. De modo geral, eu não diria que é um filme assim, tipo, meu Deus, horrível, lixo, que não vale a pena ver. Não, eu acho que pra quem é fã de filme de super-herói, que já tá acompanhando tudo mais, vale a pena ver o filme sim. E eu acho que mesmo com os defeitos, eu acho que é legal a gente refletir sobre esses defeitos, né? E sobre essa questão, assim, de como o filme, ele tem abordado essa parte da sátira e da quebra da quarta parede. Especialmente quando a gente fala, né, de temática de multiverso. Porque eu acho, gente, que é realmente muito fascinante. Eu acho muito fascinante. E eu acho que esses filmes, né, como Deadpool e Wolverine, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né, The Flash, da DC. Eu sinto que todos esses filmes, futuramente, eles serão muito discutidos e muito estudados. Não necessariamente de um jeito bom, mas também não digo aqui que vai ser necessariamente de um jeito ruim. Mas é porque é perceptível a diferença da forma de se fazer filmes de heróis e se fazer blockbuster nos dias de hoje. Como tudo é voltado assim para nostalgia, para convencer a pessoa a continuar comprando. O capitalismo sempre existiu e sempre esteve ali atrelado ao cinema, né? Porque o cinema sempre teve que vender ingresso para os filmes, né, serem lançados e continuarem sendo feitos. Mas a gente tá vendo cada vez mais uma quebra, assim, uma ruptura daquela paredezinha que meio que limitava até onde ia o capitalismo e até onde ia a arte. E agora parece que tudo meio que se misturou de um jeito que é fascinante, mas também é assustador. Eu, como uma pessoa que tem ambições artísticas de trabalhar com arte, de trabalhar com filme, trabalhar com literatura, que inclusive estou lançando um livro que inclusive fala sobre super-heróis nesse sábado, né, que é as Epopeias Nordestinas, eu gosto muito desse lado artístico, mas também eu estudo marketing, estudo publicidade, né? Inclusive terminei agora recentemente o meu curso aqui no Canadá de marketing digital, né? Então, tipo, são duas áreas que eu me interesso, mas que eu acho que elas devem estar cada uma no seu lugar. Elas vão sim se misturar e se conectar, porque a gente vive no mundo capitalista. Mas arte ainda precisa ser arte, né? E propaganda e publicidade é propaganda e publicidade. E eu sinto que aquele meio termo entre uma coisa e outra está se borrando cada vez mais. E o símbolo, muito, né, dessa coisa borrada e misturada, vai exatamente aqui nessa fase atual de filmes de super-heróis sobre multiverso. E é por isso que eu acho que Deadpool e Wolverine é tão fascinante. E por isso também que o filme acabou não me agradando 100%. Porque eu queria que ele tivesse um pouco mais de drama, eu queria que ele tivesse um pouco mais de história para contar. Porque, repito, tem potencial. Eu gosto dos atores, né? Eu gosto dos personagens. Então tinha como fazer coisas ali. Mas assim, falando de um aspecto visual, que eu acabei nem falando tanto sobre o filme assim visualmente, né, e tal, eu diria que ele não tem também tanta coisa para acrescentar, para apresentar pra gente. Porque Multiverso da Loucura, né, ele tem muitos problemas, mas em compensação o Sam Raimi, ele é um diretor que ele tem uma linguagem e uma visão muito específica. Então o filme,
mesmo quando o roteiro dele vai para um lado que é mais mercadológico e de fanservice, de piadinha e de fazer referência a uma coisa do passado e fazer uma participação especial, o filme ele ainda vai entregando pra gente uma coisa mais genuína artisticamente falando, por causa do visual, da forma como as coisas são mostradas pra gente. Já Deadpool e Wolverine não tem muito disso. O diretor ele é bem genérico, né? Ele não tem uma visão, uma linguagem muito específica, não tem visuais assim que você pensa, nossa, isso aqui é diferente, isso aqui trouxe uma nova perspectiva, uma nova visão sobre tal coisa. Não tem, tudo é bem comum, né? Então ele não tem muita coisa para acrescentar, né, visualmente falando. Narrativamente, como eu falei, o drama é pouco. Eu queria que eles tivessem desenvolvido melhor as questões emocionais do Deadpool e do Wolverine, que eles deixam muito ali para o final ser dramático, mas esse drama deveria estar melhor trabalhado no filme inteiro, né? Então trazer mais daquilo no primeiro e no segundo ato. Mas como eu falei, eu não acho que é um filme que eu achei horrível, eu acho que eu não me arrependi de ter visto, e eu acho que ter esse tipo de reflexão que Deadpool trouxe pra mim é uma coisa que é importante pra gente que gosta de cinema. Seja você que quer trabalhar com cinema, quer fazer cinema, ou você que gosta de apreciar ou consumir. Eu acho que é uma reflexão interessante, e por isso eu recomendo sim que vocês assistam Deadpool, não necessariamente no cinema, se você for muito fã, vai ver no cinema, né, como eu vi, mas se você puder esperar, por exemplo, pra ver na Disney Plus, também acho válido. Eu só acho, assim, que é um filme que vale a pena a gente assistir, porque tem muita coisa interessante pra gente discutir sobre ele. E eu acho que, independente de acertos ou erros, um filme que tem algo pra gente discutir é um filme que vale a pena ser visto, né? Então, basicamente, a minha opinião sobre Deadpool e Wolverine é essa. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Deixo vocês por aqui. Até mais.